Olá, eu sou o reverendo Jonathan Hoffman Klippel, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, e atualmente pastoreando a congregação São João de Gravataí, Rio Grande do Sul. Hoje eu vou falar sobre o batismo, ou melhor, e de forma mais exata, o sacramento do santo batismo. O que é isso? Que o batismo é um sacramento, o primeiro deles. E o que é um sacramento? O que precisa ser para ser um sacramento? Primeiro, um sacramento é algo que Jesus instituiu e ordenou para que a igreja fizesse. É algo que entrega a salvação da cruz de forma invisível através de um elemento físico e visível. Através da palavra de Deus unida com esse elemento físico, Deus entrega a sua própria presença a quem recebe esse sacramento. Recebendo a presença de Deus, quem recebe o sacramento também recebe o perdão dos pecados e a salvação. Isso que é um sacramento, de forma bem resumida, para nós cristãos luteranos. E Lutero define objetivamente o que é o batismo, dizendo assim: o batismo não é apenas água simples, mas é a água compreendida no mandamento divino e ligada à palavra de Deus. A água, então, é o elemento físico do sacramento do santo batismo, que, unida e ligada à palavra de Deus, confere as bênçãos de um sacramento, as bênçãos do batismo. Lutero ainda faz a pergunta, mesmo que já respondido, Lutero faz a pergunta e explica de forma breve como pode a água fazer tão grandes coisas. E ele diz: a água na verdade não as faz, mas a palavra de Deus que está unida à água, e a fé que confia nessa palavra de Deus unida com a água. Pois sem a palavra de Deus, a água é simples água e não batismo, mas com a palavra de Deus, a água é batismo, isso é, água de vida, cheia de graça e um lavar de renascimento no Espírito Santo, com referência a Tito, capítulo 3, versículo 5. Essa palavra de Deus que ordena o batismo, nós encontramos de forma muito clara e objetiva em palavras do próprio Senhor Jesus, que estão registradas em Mateus 28, versículo 19, quando diz: vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse versículo objetivo nós entendemos algumas coisas sobre a nossa crença, sobre o que confiamos que acontece no santo batismo. A primeira delas é: por que batizar? Por que batizamos? Bom, porque Jesus claramente ordenou, é uma ordem clara e objetiva do Senhor Jesus: vão a todos os povos do mundo, ou enquanto vocês vão, batizem, façam isso. Nós somos cristãos, seguidores do Senhor Jesus, por isso obedecemos ou buscamos da melhor forma obedecer, e batizar é isso, obedecer ao que o Senhor Jesus instituiu e ordenou para que a sua igreja, para que os seus seguidores assim o fizessem. Por isso, batizamos, porque Jesus mandou. A segunda coisa que nós podemos, olhando só para esse versículo, perceber e compreender é algo que acontece no batismo. Por palavras do próprio Senhor Jesus: façam com que sejam meus seguidores batizando. Olha, então alguém que não é seguidor de Jesus, através do batismo, passa a ser. Jesus diz: façam com que sejam meus seguidores batizando. Então não são todos que nascem seguidores de Jesus, e o batismo é um meio pelo qual alguém passa a seguir ao Senhor Jesus. E o terceiro ponto, e mais importante e mais profundo, que vai fazer toda a diferença para a nossa correta compreensão do que é o batismo e do que acontece no batismo, é quando Jesus diz que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso muda toda a nossa compreensão. Se o batismo fosse apenas um batismo em nome de Deus, entendendo pelo português, nós poderíamos pensar em algo representativo. Se eu falo em nome de vocês, eu estou representando vocês. Isso já seria muito bonito. E o batismo de fato é: Deus passa a nos representar. Mas não só isso. Não é superficial. É muito
mais profundo do que isso. E assim, a gente só pode entender e perceber essa profundidade quando lemos a língua original, o grego, onde foi escrito pela primeira vez essa palavra do Senhor Jesus. E lá em Mateus 28, 19, especialmente nessa parte onde Jesus diz, batizem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nós lemos agora no grego com perdão da minha pronúncia. Jesus fala, eis to onoma, tu patros, em o nome do Pai. Se fosse apenas superficial, teria literalmente uma palavra a menos. Se fosse em nome, Jesus teria dito eis onoma, em nome do Pai. Eis onoma tu patros. Mas Jesus coloca uma partícula a mais, não inocentemente, mas intencionalmente, para dar o real sentido do que acontece no batismo. Esse o nome, to honoma. Jesus diz, eis to honoma, em o nome do Pai. É exatamente o mesmo jeito para falar, colocar para dentro. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é então um batismo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não somos batizados de modo a nos aproximarmos de Deus no batismo. Somos batizados de modo a sermos colocados para dentro, 100% para dentro do nome do próprio Deus. E isso faz toda a diferença. Isso faz o verdadeiro milagre no batismo. Nascemos todos como criaturas de Deus, mas agora somos colocados para dentro do nome de Deus, unidos então com o único Filho de Deus. Assim, somos transformados de criaturas para filhos de Deus. É assim que Deus faz os seus filhos, assim que Deus adota criaturas como seus filhos, a partir da união com o seu único Filho, o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Unidos com Cristo, somos filhos de Deus. E assim, a gente vai entendendo a profundidade do que acontece no batismo. Assim a gente entende por que o batismo é, como Jesus mesmo falou, um nascer de novo. É algo tão grande, tão profundo a ponto de falarmos. É um novo nascimento. Somos regenerados agora, porque nascemos em Deus. Nascemos como filhos de Deus. A minha imperfeição, que é o meu maior problema, porque jamais me permitiria estar na perfeição do céu, a minha imperfeição tem solução, porque a minha imperfeição é menor do que a perfeição de Cristo, que foi perfeito por mim. E esse amor é colocado no batismo, quando Deus me reveste, quando Deus faz eu nascer de novo agora como seu filho, quando Ele me regenera agora, me dando a natureza do Espírito Santo que vai estar em mim, me movendo a ser dele. Por isso, a profundidade e a força de falar com toda certeza e confiança, o batismo é um novo nascimento. O batismo é o ato milagroso que transforma uma criatura a filho de Deus. E por isso, por causa dessa união, por causa dessa proteção e revestimento do próprio Deus, que eu tenho o perdão dos pecados, que eu tenho a própria salvação. O meu pecado é perdoado porque o meu pecado é menor do que a cruz de Cristo para perdoar pecados. E o batismo nada mais faz do que entregar e me entregar para a salvação da cruz. O batismo de forma isolada não é salvação, mas o batismo me salva porque no batismo Deus me abraça e me coloca na salvação de Cristo, na obra de Cristo por mim. Eu recebo isso através do batismo. Resumidamente, isso é o batismo, isso que acontece no batismo e por isso que batizamos. Mas agora algumas coisas talvez mais práticas sobre o batismo e não menos interessantes, alguns mitos sobre o batismo. O batismo significa lavar, regar,
aspergir com água ou submergir na água. Ou seja, é mito pensarmos e condicionarmos um jeito de usar a água para batizar. É mito e não temos o direito de afirmar que o batismo é por exemplo, submersão na água, é por mergulho. Isso não está escrito, não temos o direito. Batismo significa usar a água de algum jeito, de forma respeitosa, é claro, mas ligada com a palavra de Deus. Isso que é o batismo. Não podemos, então, condicionar um jeito de usar a água para ser o batismo, porque senão, isso, mesmo que numa boa intenção esticada, pode ser pecado. A gente pode, sem muita dificuldade, colocar fé no jeito de usar a água e não no poder da palavra de Deus. E isso pode se tornar um grande problema. Outros mitos sobre o batismo é o presentear com vela a criança ou a pessoa batizada. Isso é um mito. Pode ter um bom sentido ao presentear a vela com a chama que está no culto, a chama do Espírito Santo que está presente no culto, agora vai acompanhar a criança em casa. É bonito, é correto esse simbolismo, mas é um mito pensar e condicionar a validade do batismo para isso. Então, por isso, um mito. Roupas brancas para o batismo é um mito também, mesmo que tendo um bonito simbolismo de falar: a pessoa batizada agora está lavada dos seus pecados, ela foi regenerada por Deus, ela está revestida de Cristo e por isso ela está usando branco. Isso é bonito, mas se torna um problema e se torna um pecado se eu digo que o batismo não é válido se não for com a roupa branca ou com camiseta tal. Então, cuidemos com essas coisas. E o último mito sobre o batismo é: o batismo não é denominacional, o batismo é divino, o batismo é um só. Isso claramente as Escrituras nos afirmam também, que o batismo é divino, o batismo é único, é um só. O batismo é cristão, o batismo não é evangélico luterano do Brasil, o batismo não é católico romano, o batismo não é presbiteriano, adventista, enfim, o batismo não é de denominação. Por isso que o batismo, geralmente nas igrejas cristãs mais tradicionais, ele é um ponto de comunhão, que se tem o mesmo entendimento de batismo único. E é muito importante o cristão ter ciência disso, para não aceitar um segundo batismo ao trocar de denominação cristã. Se isso acontecer com você, não aceite um segundo batismo. Se você foi batizado para dentro do nome de Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, uma vez o batismo foi feito e não precisa de um segundo ato de batismo. É válido para Lutero e para nós luteranos uma lembrança contínua do seu batismo. Lutero cita até: a cada vez que ele lava o rosto, ele lembra do batismo. Cada vez que ele tem contato com a água, ele lembra o batismo. Isso não caracteriza um segundo batismo, mas a lembrança do seu primeiro e único batismo. Talvez, ainda acrescentando um último mito sobre o batismo, são a questão das testemunhas, dos padrinhos, que culturalmente é bem amplamente difundido ter as testemunhas, os dindos, os padrinhos de batismo, e é importante dizer que não é bíblico necessariamente. E se alguém acha que é necessário ter padrinhos para o batismo ser válido, está acreditando num mito, mas não quer dizer que não seja importante. Os padrinhos têm as funções muito bonitas de representarem os próprios pais na infelicidade dos pais biológicos ou dos pais que cuidam da pessoa batizada não ter mais capacidade disso. As funções das testemunhas são de manter a criança ou a pessoa que foi batizada dentro do nome de Deus, manter no caminho que foi colocado para que não se desvie dele. A função da testemunha e do padrinho é orar continuamente, não só ser padrinho no dia do batismo, mas na vida cristã da pessoa batizada. Isso é muito bonito e válido, mas
não bíblico necessariamente, não necessário para que o batismo em si seja válido. Por que nós batizamos as crianças? Esse é um assunto, por muitas vezes, muito polêmico entre as denominações cristãs, e nós, cristãos luteranos, não temos muita dificuldade, para não dizer nenhuma dificuldade, em afirmar que as crianças devem ser batizadas. Primeiro motivo, porque as crianças fazem parte de todos os povos do mundo, ou de todas as nações, da ordem do batismo dada por Jesus em Mateus 28, 19. Jesus, de forma alguma, e nós não conseguimos entender que possa ter alguma condicional nesse todos os povos do mundo, como, por exemplo, todos os povos do mundo que tenham um discernimento correto da sua fé. Não temos isso. As crianças fazem parte de todas as nações, fazem parte de todos os povos do mundo. O que temos ainda mais certeza quando Jesus, por mais de uma vez, afirma e encoraja para que as criancinhas de colo sejam trazidas a Ele, para que ninguém impeça as crianças de virem até o Senhor Jesus. Jesus deseja abençoar e dar a sua presença aos pequeninos, aos recém-nascidos. Outro motivo de por que batizamos as crianças, porque elas são pecadoras. O maior problema que todos nós temos, as crianças não são exceção, a imperfeição do pecado. A palavra de Deus nos diz muitas vezes e claramente, todos nós nascemos em pecado somos concebidos, somos imperfeitos por natureza. Se as crianças não fossem imperfeitas, elas não teriam efeitos do pecado, elas não ficariam doentes, elas não chorariam, elas não causariam cansaço, mas elas sofrem isso, porque elas são imperfeitas. É diferente afirmar que uma criança é inocente de maldades arquitetadas na sua mente. É diferente da imperfeição do pecado. Então, as crianças recém-nascidas têm o mesmo maior problema do que os adultos, o problema do pecado, o problema da imperfeição. E só em Cristo há a solução. E como a criança ainda não pode compreender e receber a fé pelo ouvir e raciocinar da palavra de Deus, ela é tocada primeiramente pelo batismo. É a forma mais imediata, mais rápida de entregar as pessoas, as crianças que são amadas pelos seus pais e pelas pessoas que cuidam dela, entregar para a salvação. Isso é um ato de amor, é um ato muito bonito. E nós confiamos que um batismo para um recém-nascido dá certo, rapidamente falando, que o batismo é válido porque um adulto não consegue colaborar com a ação do batismo. Nós temos a plena certeza de que um adulto, para crer, precisa da ação do próprio Deus. O batismo é uma ação de Deus ao ser humano, sem colaboração. Eu costumo usar um exemplo pobre e prático, mas que nos faz entender. É como comer cenoura, comer legumes e vegetais. Se um adulto que sabe da importância de comer e receber os nutrientes da cenoura, dos vegetais, se ele sabe disso e come, ele vai receber os nutrientes que estão na cenoura, não é porque ele entende mais que vai ser mais nutrido. E se o adulto entregar a cenoura, os vegetais com nutrientes que as crianças e todas as pessoas precisam, a criança de 2 anos, de 1 ano, de 6 meses, mesmo sem entender, vai receber essa bênção que é os nutrientes de uma alimentação saudável. De uma forma muito mais rica e muito mais profunda, é claro, é o santo batismo. É Deus quem age, independentemente do nosso compreender. É uma rica bênção, um dom, uma graça de Deus entregue a quem recebe o batismo, a quem recebe agora a presença do próprio Deus, a quem recebe um novo nascimento, a quem é transformado de criatura para filho de Deus, herdeiro do reino do céu em Cristo Jesus. Você é batizado em nome e para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está muito protegido. Aproveite essa proteção, aproveite a salvação que já te alcançou. Fique bem, fique com Deus.